Nessa aula eu vou te mostrar por que a revisão da vida toda continua sendo um tema de prova mesmo depois da virada do STF. Porque no fundo esse assunto ensina salário de benefício, regras de transição e a aplicação da lei previdenciária no tempo. Então presta atenção, porque essa aula não é só sobre jurisprudência, mas também como pensa, como é o raciocínio do edital. Se você é novo por aqui, me chamo Teodoro, podem me chamar de Tel, sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarite Previdenciário. Esse projeto é dedicado a te acompanhar até o seu nome estar no edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. E antes da gente avançar, eu quero deixar uma reflexão bíblica bem breve, especialmente para você que está retomando os estudos e às vezes sente que a mente trava antes mesmo do conteúdo começar. A Bíblia diz lá em Tiago 1,5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Gente, eu gosto muito desse versículo porque ele nos lembra que recomeçar não é sinal de fraqueza. Recomeçar com humildade, pedindo direção, é sinal de maturidade. Então, se hoje você se sente enferrujado, inseguro ou atrasado, não transforme isso em peso. Transforme em oração, disciplina e constância. Acredite, guerreira, Deus pode abençoar o processo, inclusive o seu processo de estudo. Minha gente, a aula de hoje é muito estratégica. Muita gente olha para a revisão da vida toda e pensa assim: professor, mas se a tese caiu, então esse tema perdeu valor. E eu já adianto, perdeu valor nenhum para fins de prova. Na verdade, ele continua excelente porque obriga você a dominar 2 pontos importantes do edital do INSS. Primeiro, salário de benefício. Segundo, aplicação das normas previdenciárias no tempo, especialmente quando aparece regra definitiva e regra de transição. Antes de entrar no conteúdo, quero te lembrar que o canal tem playlists organizadas em uma ordem que conversa com o edital. Então, se você estiver estudando de forma sequencial, essa lógica vai te ajudar muito. E para o tema de hoje, vale especialmente depois assistir às playlists que conversam com o plano de benefícios, salário de benefícios e regras de cálculo dos benefícios. Além disso, muito rapidamente, o e-book e a Masterclass seguem com o grupo de estudo a todo vapor, com desafios mensais justamente para ajudar a quem está retomando o ritmo e quer constância. Então se ajeite, pega aquele cafezinho ou chá, posicione seu caderno, porque nós vamos destravar um tema importante, que é a revisão da vida toda. Agora eu quero que você saiba como a aula vai caminhar. Primeiro eu vou te mostrar por que esse tema entra no edital mesmo depois da derrota da tese. Segundo, vamos revisar o conceito de salário de benefício e a diferença entre a regra definitiva e a regra de transição. Terceiro, eu vou te explicar como nasceu a tese da revisão da vida toda. E quarto, e não menos importante, gente, nós vamos atualizar exatamente o que o STF decidiu. E por fim, eu fecho com as principais pegadinhas de prova. Então guarde esta chave já. Revisão da vida toda é menos uma aula sobre revisão e mais uma aula sobre cálculo do benefício. E se você entender a lógica dessa aula, você acerta várias outras questões que estão correlacionadas e que o edital cobra. Pois bem, meu querido, minha querida, nós vamos começar pela base. Quando nós falamos em revisão da vida toda, o primeiro conceito que precisa ficar muito firme é o de salário de benefício. E o salário de benefício não é o valor que o segurado recebe no bolso. Ele é a base de cálculo sobre o qual serão aplicadas as regras que levarão à renda mensal inicial. Em outras palavras, antes de descobrir quanto o segurado vai receber, o sistema precisa descobrir qual será a base usada para este cálculo. E por que isso importa para a revisão da vida toda?
porque o problema jurídico todo nasceu justamente da forma de apuração dessa base de cálculo. Vamos voltar no tempo e falar um pouco sobre a Lei 9.876 de 99. Essa lei alterou o artigo 29 da Lei 8.213, que é o nosso plano de benefício. Na lógica que ficou consagrada, a regra definitiva passou a trabalhar com a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Só que precisamos nos atentar ao artigo 3º, que criou uma regra de transição para os segurados já afiliados ao regime geral de previdência social antes de sua publicação. E essa regra de transição considerava apenas as contribuições a partir de julho de 1994. E essa distinção entre regra definitiva e regra de transição que é o coração do tema da revisão da vida toda. E aqui, meu querido, minha querida, entra um ponto muito importante para a sua compreensão. Julho de 94 não foi escolhido por acaso. Ele é o marco do Plano Real de Estabilização Monetária. Quem mais antigo vai lembrar, porque antes do Plano Real, o Brasil viveu sucessivas mudanças de moeda e forte inflação, o que dificultava a recomposição precisa dos valores de contribuições antigas. Diante desse cenário, o legislador escolheu esse marco, que é julho de 94, por uma questão lógica, econômica e operacional. Só que tem um detalhe, o que era para ser uma regra de transição acabou gerando, em alguns casos, uma consequência desfavorável para certos segurados. Então pense, por exemplo, em alguém que tinha contribuições muito altas antes de julho de 94 e contribuições menores depois de julho de 94. Se a regra de transição ignora tudo que veio antes de julho de 94, esse segurado pode acabar com uma base de cálculo pior. E foi exatamente dessa percepção que nasceu a tese da revisão da vida toda. Então, minha gente, a tese dizia em essência o seguinte: se a regra definitiva do artigo 29 fosse mais vantajosa que a regra de transição do artigo 3º, o segurado deveria optar por ela. E veja como isso é perfeito para o edital. Aqui a banca pode explorar salário de benefício, período básico de cálculo, regra de transição, interpretação da lei previdenciária no tempo e até mesmo a ideia de melhor benefício, que está atrelado ao princípio da vantajosidade. Então vamos lá, gente, faça comigo aqui um resumo parcial. O problema não era se o segurado tinha ou não direito ao benefício. O problema era como calcular a base de cálculo desse benefício. Portanto, a discussão estava centrada no salário de benefício. E a próxima promessa da aula é esta. Agora eu vou te mostrar o que o STF fez com essa tese e por que isso muda completamente o gabarito de várias afirmações da prova. E eu já aproveito para te pedir uma coisa: se essa lógica está ficando clara, já deixa o like no vídeo e me conta nos comentários se você quer que eu faça depois uma aula só com questões sobre salário de benefícios e regras de transição, porque isso me ajuda muito a direcionar os próximos conteúdos. Agora vem o ponto de atualização jurisprudencial e aqui você precisa ficar muito, mas muito atento. No cenário atual, a tese da revisão da vida toda não prevalece mais. Conforme a formulação atual divulgada oficialmente pelo Ministério da Previdência sobre o tema 1102, o STF acolheu os embargos com efeitos infringentes, cancelou a tese anterior e fixou nova orientação no sentido de que a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99 impõe sua observância de forma cogente, isto é, obrigatória pelos demais órgãos do Judiciário e pela administração pública. Em consequência a tudo isso, o segurado que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva do artigo 29, nos incisos 1º e 2º da Lei 8.213, ainda que ela lhe seja mais favorável. E é esse ponto que a banca tem muita chance de explorar. Se o enunciado disser que o segurado abrangido pela regra de transição pode invocar o princípio do melhor benefício para escolher a regra definitiva,
você precisa acender o alerta. Hoje, no estado atual da matéria, a resposta tende a ser não. A regra de transição foi compreendida como obrigatória e não como facultativa. E qual que foi a lógica que sustentou todo esse entendimento? Em essência, prevaleceu a ideia de que o legislador pode desenhar regras de transição entre regimes jurídicos distintos, especialmente em matéria previdenciária, que é fortemente marcada pelo equilíbrio financeiro e atuarial. Nós precisamos entender que a previdência social não é um sistema construído apenas com lógica individual. Ela também é estruturada pela lógica coletiva e atuarial. Por isso, o STF não admitiu que o judiciário criasse por via interpretativa uma exceção não prevista pelo legislador. Agora eu quero destacar um outro ponto muito importante para a prova, que é a modulação dos efeitos dessa decisão. A nova tese do tema 1102 veio acompanhada da modulação para estabelecer, primeiro, a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude das decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5 de abril de 2024. Em uma linguagem mais simples, gente, quem recebeu nesses termos até esse marco, até dia 5/4 de 2024, não precisa devolver esses valores. Segunda tese, ficou estabelecida, excepcionalmente nesse caso, a impossibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam judicialmente a revisão da vida toda em ações pendentes até esta mesma data. Então faça mais esse resumo parcial comigo. A tese antiga permitia a opção pela regra definitiva quando ela fosse mais favorável. A tese atual não permite mais isso. A regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876 deve sim ser observada de forma obrigatória por quem nela se enquadra. Mas vejam, gente, que o STF, ao mesmo tempo, preservou situações já consolidadas até 5 de abril de 2024, especialmente quanto à devolução de valores e a cobrança de certas verbas processuais. E a próxima promessa da aula é a parte que mais interessa para o concurso. Eu vou fechar com as armadilhas clássicas que esse tema pode gerar. Se você entendeu até aqui, pode crer que você já venceu a parte mais difícil da aula. Agora eu vou te mostrar onde a banca pode distorcer esse assunto. Primeira pegadinha em potencial: confundir salário de benefício com renda mensal inicial. Gente, não confunda esses dois conceitos. O salário de benefício é a base de cálculo. A renda mensal inicial é o resultado obtido a partir das aplicações das regras legais sobre essa base de cálculo. A revisão da vida toda discutia a formação da base e não diretamente a noção abstrata do benefício devido. Segunda potencial pegadinha: achar que toda regra de transição pode ser afastada se a regra definitiva for melhor. Isso não é verdade como confirmação geral. Nesse tema específico, a orientação atual é justamente a contrária. A regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876, de 99, deve ser observada obrigatoriamente. Terceira pegadinha potencial: misturar a revisão da vida toda com a Emenda Constitucional 103 de 2019. A controvérsia clássica da revisão da vida toda não nasceu da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência. Ela nasceu do conflito entre a regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876 e a regra definitiva do artigo 29 da Lei 8.213. A Emenda Constitucional 103 aparece mais como um marco posterior do sistema, mas não como origem da tese. Quarta potencial pegadinha, gente: dizer que existe direito adquirido ao cálculo mais favorável. Gente, essa frase jogada assim é perigosa. No campo específico da revisão da vida toda,
foi afastada a possibilidade de o segurado substituir a regra de transição pela definitiva com base nessa ideia. Então, cuidado com formulações muito amplas e sedutoras demais. Quinta pegadinha: esquecer da modulação. E eu insisto nisso porque a modulação é o tipo de assunto que a banca gosta muito. Portanto, se aparecer a questão falando de devolução de valores recebidos por força de decisão judicial até 5/4/24, lembre-se da irrepetibilidade. Se aparecer questão sobre honorários, custas, perícias e ações pendentes até aquela data, lembre-se da excepcional impossibilidade de cobrança nesse caso. Agora eu quero fechar a parte técnica com uma visão estratégica. Meu querido, minha querida, a revisão da vida toda continua valendo muito a pena para estudo, porque ela serve como veículo para revisar vários temas estruturantes: salário de benefício, período básico de cálculo, direito intertemporal, hierarquia normativa, regra de transição, segurança jurídica, equilíbrio atuarial e a leitura de jurisprudência. Então, mesmo que a porta judicial da tese tenha se fechado, a porta pedagógica dela continua completamente aberta para o concurso. Pois bem, meu querido, minha querida, chegando ao encerramento, eu quero te parabenizar por ter vindo até o final, porque essa não é uma aula boba, é uma aula de raciocínio, de estrutura, de entendimento, de sistema. E quem chega até aqui não está apenas assistindo o conteúdo, está construindo a base. Então já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, comentar as suas dúvidas e me dizer qual parte mais te confundia antes dessa aula. Se era o assunto do salário de benefício, se é a regra de transição, ou então o que exatamente o STF decidiu. Isso me ajuda muito a calibrar as próximas aulas. Meu querido, minha querida, também reforço aqui que o grupo de estudos das listas do e-book e da Masterclass está a todo vapor com desafios semanais, justamente para manter a constância, revisão e tração de estudo. E como um desafio complementar, depois dessa aula eu recomendo que você vá até a playlist do canal e visite a playlist sobre o plano de benefícios, salário de benefícios e cálculo de benefícios, porque essa é a melhor forma de consolidar o que nós vimos hoje. E a ideia do gabarito previdenciário é exatamente essa: caminhar com você, mostrar o caminho, reduzir a ferrugem da retomada e transformar em segurança e em clareza. E é assim, gente, aula por aula, que a preparação vai ficando cada vez mais sólida. E novamente, se você chegou até aqui, meus parabéns. Você acabou de transformar um tema pesado em um ponto possível de prova. Pois bem, por essa aula é só. Que Deus abençoe grandemente seus estudos e a sua preparação, e nos vemos em breve.